muitíssimo obrigada pela sua participação Obrigado aqui, a viu? você. Estava inclusive conversando com ele, que eu tenho um filho de 5 anos, né, vai fazer 6, e ele me perguntou hoje que dia que eu ia começar a dar mesada para ele. Essa molecada tá demais. E aí eu te pergunto, a pergunta que ele me fez, eu te repasso. Existe uma idade ideal para você começar a dar mesada para a criançada? Se você pensar em termos cronológicos, não. Aham. Porque se você tem um filho de 5 anos já questiona a mesada, é possível que ele não tenha ideia do que seja a mesada. Sim. Mas ele já tem isso, já viu isso Verdade. em algum lugar, alguém fazendo, ou um coleguinha falou. Aham. Então, o que você tem que ter cuidado, quer dizer, a idade aonde você já pode tratar desse assunto com ela, que a criança está aberta para falar, para entender o que é, como é que valor tem o dinheiro, quanto custa ganhar, o valor das coisas, o que é caro, o que é barato, que tipo de dinheiro, uma moeda, uma cédula, que são diferentes, mas que cada uma tem o seu poder de compra. E mais ainda, o principal, é o seu comportamento em relação ao dinheiro que ele está vendo. Como sempre, a educação é pela atitude, né? Não É, por palavras. porque ele vai aprender vendo você fazer. Aham. E a rua, e a televisão, e você tem crianças muito mais jovens, com idade menor do que esse teu filho, que hoje maneja tablet. Ah, sim. Então, eles estão evoluindo. Com certeza. Agora, de qualquer maneira, não tem noção dessas coisas. O que é o essencial, o que é o importante, o que é o acidental em termos de um gasto. O que é querer, o que é precisar. A sociedade, na verdade, está muito deturpada com relação a isso, né? O que eu quero, o que é necessário, o que eu preciso, e aí vive numa onda de consumismo muito grande. Exato, porque você querer, quer dizer, nós estamos vivendo a sociedade do ter e esquecendo de ser. Exatamente. Então, muita gente, ao invés de ser ser humano, ele vira ter humano. É. Então, o que acontece? Então, você tem que educar as crianças para que elas entendam isso. Quer dizer, é possível ter, mas quando eu quero, eu tenho um desejo. O desejo pode ser postergado. Agora, quando eu preciso, não dá. Então, quando eu preciso quase que imediatamente. Não é? Você precisa se alimentar, mas você pode querer ir a um restaurante se alimentar. Sim. Você pode adiar o restaurante. E isso já é importante você já passar esse valor o quanto antes. Isso, e participando do seu planejamento, seu planejamento financeiro, num período pelo menos de 1 ano, e o seu orçamento doméstico. Porque ele vê como você faz com o seu ganho, que você tem um trabalho, tem um custo para ganhar, e você vai gastar. E as coisas que você compra têm preço, têm valor. Então, ele tem que saber isso. Porque senão acontece o que muita gente, a gente vê num supermercado, na loja de departamento, às vezes pai discutindo com criança porque ele disse, por exemplo, que não podia comprar alguma coisa. E a criança disse, mas você tem cartão de crédito? Passa o cartão, não é tão simples. Então, olha só, essa noção precisa passar. Aí é que você tem que prestar atenção. Às vezes a idade que entende mesada não é uma idade que entende o que é uma transação financeira. Porque uma criança, quando tem essa contestação, ele não sabe que aquele cartão gera uma transação financeira que te obriga a pagar. Você vai ter que pagar no final das contas, né? Então você tem que ter esse cuidado. E a criança que já recebe mesada? Vamos supor, estipulou um valor ali para dar para a criança. Vamos supor que aí já fica estipulado, olha, você vai passar 1 mês, né, com esse valor. Caso ele não consiga, que ele compre algo, numa compra ele já gaste tudo. Como é que você passa isso para a criança? Você fala, não vou te dar mais dinheiro, né? O certo, acredito eu, seria isso, né? Você não pode dar mais para ele, não é isso? Mas aí que está, você tem que ver, os especialistas costumam dizer que você tem que prestar atenção que a idade seria em torno de 11 anos. 11 anos. Porque aí a criança já tem noção de tempo. Ah, legal. Então ela já sabe que é uma semana, uma quinzena, um mês. É verdade. Então se você não acerta com ela as necessidades que ela tem, o valor que ela pode ter, ela pode se sentir quebrada, falida, no meio do mês. Ainda vai faltar muito tempo para ela recuperar. Então, isso pode criar um problema para ela. Mas, ao mesmo tempo, não é bom ela passar por esse trauma, digamos assim, ou não? Para ela aprender também? Sim, porque aí, quando você vai para... Não é questão de traumatizá-la, claro. mas é a questão de você, por exemplo, com ela, porque se ela tem uma idade, ela te ajuda a definir o que ela precisa. Se não, é você, em função daquela vida que se tem, e é muito comum, você dá dinheiro para eventos especiais.
Mãe, eu quero ir ao cinema Certo. hoje. Aí você paga o cinema no fim de semana. Isso está fora da mesada, no caso. Pois é, mas normalmente começa por aí. Né? Você paga eventos específicos para os filhos. Aí, então, se ela não tem condição de sozinha fazer uma lista da necessidade dela, pela história que você tem desse relacionamento, você já tem uma ideia. Aí, então, senta com ela, conversa e estabelece. E aí, ela vai saber quanto você vai estabelecer. Isso é para uma semana, isso é para um mês, isso é para 15 dias Tudo só. conversado. Conversado. E uma vez que foi determinado ali, se ele gastou a mais, aí é deixar ele por conta própria. Sim, mas uma forma de educar quer dizer, não deixar ele no desconforto total, voltar a conversar sobre aquela lista. Bacana. Porque, de repente, ele não era uma coisa prioritária e não estava na lista. Entendi. Porque quando você planeja, é muito bom você seguir. Legal. Porque aí você, quando planeja, você estabelece prioridade. De repente, você começa a aprender o que é essencial, o que é importante, o que é trivial. E só para finalizar, isso é muito importante, porque a gente vê hoje o número de adultos endividados é muito grande. Então, certamente não tiveram essa programação e esse acompanhamento na infância. Com certeza. Aí você tocou num ponto interessante. Brasília é a capital dos endividados. É verdade. Mais de 20 pontos percentuais acima da média nacional. É muita coisa. Então, o que acontece? Você provavelmente não teve esse cuidado. E quando se analisa, o maior problema de endividamento é falta de planejamento financeiro, falta de orçamento doméstico. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Foi obrigado ótimo. a você. Muito obrigada. Até mais. E olha só, não saia daí, daqui a pouco a gente volta.